Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente vai continuar a falar aqui no Quinta com a Palavra sobre Jesus, né? Sobre o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, que é o nosso tema do mês de dezembro. Nesse vídeo de hoje, você pode perceber que o título dele é Ano 3, Oposição. E a gente vai falar sobre realmente esse terceiro ano do ministério de Jesus, assim como a gente vem falando, né, todas essas últimas semanas. E eu vou ressaltar mais uma vez os pontos marcantes desse terceiro ano do ministério do Senhor Jesus. E o título desse vídeo ele foi provocado porque depois ali do Sermão da Montanha, de diversas formas, né, vamos falar assim, o Senhor Jesus, ele tem efeito e consequência na vida das pessoas, mas ali a partir do Sermão da Montanha, onde, como nós vimos na semana passada, todas as instruções elas foram dadas, todas as instruções elas foram ali estimuladas, elas foram incentivadas e esclarecidas para as pessoas. Naquele momento, todas as pessoas que não compreendiam ou que julgavam a verdade ser pesada demais, elas se afastaram. E os que compreenderam e aceitaram se uniram e seguiram a Jesus. Então, não se engane, tá? No terceiro ano, terceiro ano, o Senhor Jesus ele continuou, ele não parou de instruir, ele não parou o trabalho dele de explicação, de evangelização. Mas com a morte de João Batista, para a opinião pública, Jesus era um opositor. O Senhor Jesus era a oposição, porque ele demonstrava caráteres e valores muito fortes, um caráter e um valor muito forte, de diferente do que era aplicado, do que era feito na sociedade daquela época. Então, a gente vai começar, né, a nossa caminhada por todas essas passagens marcantes, por esses valores, né, exemplificados e ministrados e realizados, porque as atitudes dele demonstravam os frutos, né, dos céus. Então a gente vai de ultrapassar, na verdade, né, por várias passagens marcantes desse terceiro ano de ministério do Senhor Jesus. Não vou citar, não vou ler todas, porque são muitas, né, mais do que nos vídeos anteriores, mas eu vou citar a localização delas para que pelo menos você tenha aí um recurso caso você queira ler ou anotar para ler depois. E entender um pouco mais sobre esse último ministério, sobre esse último ano do ministério de Jesus. Vamos lá? A primeira passagem que eu gostaria de ressaltar foi realmente ali o princípio do terceiro ano, que foi quando João Batista foi morto por Herodes. Mateus relata essa passagem no seu capítulo 14, nos seus versículos 1 a 12. Marcos também, no seu capítulo 6, versículo 14 a 29. E o livro de Lucas também relata, através do seu capítulo 9, versículos de 7 a 9, que é o que nós vamos ler neste momento. E a palavra de Deus, ela diz assim: Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato, a cabeça de João, o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. João simplesmente declarou a verdade. O rei não poderia fazer uso, não poderia se relacionar com a esposa do seu irmão. Mas nessa manifestação de valores, nessa manifestação de retidão que agrada os céus, por fazer e por falar, ele pagou com a vida. E é nessa atmosfera, né, daquela época que o Senhor Jesus ele estava inserido no seu
último ano de ministério. Uma passagem marcante também, que é muito conhecida por todas as pessoas, foi quando o Senhor Jesus ele alimentou 5.000 pessoas, que está relatada pelo livro de Mateus, no capítulo 14, versículos 13 a 21, também no livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 30 a 44, e também no livro de Lucas, no seu capítulo 9, versículos 10 a 17, e no livro de João, no capítulo 6, versículo 1 a 14. Essa passagem, de uma forma geral, ela demonstra para a gente o que a própria palavra de Deus também declara numa outra passagem. Veja, lá no livro de Mateus, o capítulo 6, versículo 33 diz assim: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas aquelas pessoas que ouviam Jesus e queriam aprender com ele, todas essas pessoas que seguiam Jesus, eles eram muitos, né? E eles tinham fome, tinham sede, tinham as necessidades, mas naquele momento, principalmente nessa passagem, eles estavam famintos e distantes de tudo, não havia barraquinhas e lugares suficientes para comprar comida e nem perto. Então, assim, de 5 pães e 2 peixes, o Senhor Jesus multiplicando pelo poder do milagre, pelo poder da palavra dele, pela glória de Deus, ele alimentou 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Veja, não tem outra forma mais clara da gente falar e mostrar e provar que ele, o Senhor, provê todas as coisas das quais nós precisamos. Seguindo e buscando a justiça dele, poderíamos nós ficarmos em necessidade de alguma coisa essencial? Essa é a reflexão que eu deixo para você com essa passagem. Uma próxima passagem também foi Jesus caminhando sobre o mar, que está relatada no livro de Mateus, também no capítulo 14, versículos 22 e 23, Marcos, no capítulo 6, versículo 45 a 52, e no livro de João, também no capítulo 6, versículo 16 a 21. Existe uma outra passagem, um outro marco importante de ser falado, onde Jesus alimenta 4.000 pessoas, que está em Mateus, no capítulo 15, versículo 32 a 39, e também no livro de Marcos, no capítulo 8, versículos 1 a 9. Uma próxima passagem que também é interessante a gente ressaltar no último ano de ministério de Jesus é a passagem onde Pedro declara que Jesus é filho de Deus. Veja, está declarado ali, relatado por Mateus, no capítulo 16, nos versículos 13 a 20, e também no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 27 a 30. Lucas também relata no seu capítulo 9, versículo 18 a 21. E a gente vai fazer a leitura do relato de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 20. Vamos lá? Está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E disseram uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Muito, muito excelente essa passagem. Jesus revelando-se a si mesmo. Vejam, eles andavam com Jesus, eles conviviam com Jesus, mas ainda assim, Jesus se revela como Cristo. O Senhor se revela para que se confirmasse para eles.
Maravilhoso, não é? Mais uma passagem. Jesus predizendo a sua morte está relatada no capítulo 16 do livro de Mateus, nos seus versículos 21 a 26, e também no livro de Marcos, relatado no capítulo 8, versículo 31 a 37. Lucas também relata, no capítulo 9, versículo 22 a 25, que eu gostaria de fazer a leitura para você nesse momento, que diz assim: dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se e prejudicando-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo, né? Jesus prediz a morte dele, mas também prediz e informa e nos instrui sobre o que ocorre quando nós temos a nossa preocupação diária com o aqui e agora e quando nós depositamos a nossa prioridade, a nossa confiança dele. Instrução importante, momento, passagem digna de ser comentada. No livro também de Mateus, nós temos uma passagem importante de ressaltar no terceiro ano do ministério de Jesus, que é a transfiguração de Jesus. Está relatado em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 13. No livro de Marcos está relatado no capítulo 9, versículos 2 a 13. E também no livro de Lucas está relatado no capítulo 9, versículo 28 a 36. Um outro relato importante da gente ressaltar aqui hoje é Jesus pagando tributo ao templo. No livro de Mateus, no capítulo 17, dos versículos 24 a 27, tem essa passagem e ela diz exatamente assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas, para, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Sendo o Senhor, vale uma pequena reflexão, sendo o Senhor Jesus quem era, dono e Senhor de todas as coisas, concorda que ele não precisaria pagar, o que quer que fosse? Mas nessa passagem ela, entre outras coisas, porque muito pode ser aprendido dessa passagem, mas uma das coisas que ela exemplifica pra gente, e principalmente para que não tenha ali uma comoção, um escândalo, como é falado, né, no versículo, ele age conforme a lei vigente, vistos tratar uma lei da terra. Então, veja, a observação que a gente pode tomar ele legitima aquela regra. Ele não se rebela contra aquela regra, mesmo sendo ele quem ele é. Então, fica um exemplo para nós, fica um ensinamento para nós como seguidores, como servos, como amigos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, que nós sim devemos observar e atender às leis e não nos rebelar contra ela nem atrair escândalos por não cumpri-las ou ainda por quebrá-las. É uma das coisas que a gente pode absorver dessa passagem. Uma outra passagem digna de ser comentada é quando Jesus vai à festa dos tabernáculos, que está declarado no livro de João, no capítulo 7, versículos 11 a 54, e também a passagem onde Jesus cura um cego de nascença, que está relatado por João também no seu capítulo 9, versículo 1 a 41. E mais uma passagem que eu gostaria de ressaltar nessa noite é a visita que Jesus faz a Maria e a Marta, que está relatado no livro de Lucas, capítulos 10, versículo 38 a 42, que diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só?
Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nem sempre, né? É uma observação que a gente pode também ter dessa passagem. Nem sempre. As urgências, as necessidades, os nossos afazeres, né? Aquela lista de tarefas que nós temos todos os dias, nem sempre essas tarefas, essas coisas que estão ao alcance dos nossos olhos são de fato as nossas prioridades. Veja, é como se nessa passagem o Senhor nos dissesse, o Senhor Jesus simplesmente nos falasse: faça tudo aquilo que você tem para fazer nessa terra, trabalhe, estude, né, se empenhe, que é necessário que você faça essas coisas, produza, mas não use o tempo que você deveria ter comigo gastando nessas coisas, não priorize essas coisas ao invés ocupando, perdendo o seu tempo que deveria ser comigo. Importante, né? Uma outra passagem que é muito conhecida e que eu vou relatar apenas a localização dela na Bíblia é onde Jesus ressuscita Lázaro dentre os mortos. Está no livro de João, relatado no capítulo 11, nos versículos 1 a 44. Uma outra passagem também é de Jesus iniciando a sua última viagem a Jerusalém, no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 11. Jesus abençoando as crianças também no livro de Mateus, relatado no capítulo 19, versículos 13 a 15, também relatado por Marcos no capítulo 10, versículos 13 a 16, e também relatado por Lucas no capítulo 18, versículos 15 a 17. Jesus falando com um jovem rico é a passagem que eu gostaria de comentar com você nesse momento. Está relatado no livro de Marcos, também lá no capítulo 10, versículos 17 a 31, e também no livro de Lucas, relatado no capítulo 18, versículos 18 a 30. Mas eu gostaria de fazer para você a leitura neste momento do capítulo 19 do relato de Mateus, nos versículos 16 a 30, que diz exatamente assim. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. É uma passagem sobre renúncia.
É uma passagem sobre entrega, sobre confiança, sobre submissão, sobre obediência. É uma passagem genuína sobre amor. Mas a maior confusão dessa passagem é o julgamento de que as pessoas, por terem recursos, as pessoas, por serem abastadas, por terem riquezas, elas automaticamente não vão para o céu. Na verdade, não é isso e não é sobre isso. Na verdade, a corrupção que mora nesse acúmulo de bens e dinheiro não é pelos recursos, e sim pelo amor à posse dos recursos, pelo amor ao dinheiro, pelo amor ao zelo pelo dinheiro, a tal ponto que muitas vezes o ter é muito mais importante do que qualquer coisa. Veja, nessa passagem fica claro, o Senhor Jesus ele questiona, ele testa o amor do jovem pelos seus bens. Tudo isso tenho feito desde minha mocidade, né? É o que o jovem fala. E a gente pode perceber que de todas as coisas que ele já executava, abrir mão dos bens e de tudo aquilo que ele possuía foi uma coisa que pegou ali no íntimo dele. Então, Jesus, ele não quer o que você tem. Ele quer que você o ame. Ele quer que você o ame e o valorize e o busque mais do que qualquer outra coisa que você tenha ou que você possa vir a ter. Ele quer ser a coisa mais importante para você em todos os aspectos, de todas as formas. Essa é exatamente a entrega, né? Veja, as pessoas se entregavam a ponto de que elas saíam das suas casas, do seio das famílias delas, dos empregos delas, das cidades dela, e seguiam para ouvir, aprender e saber mais sobre os valores de Deus, sobre os valores dos céus, sobre o reino dos céus, sobre a salvação. Elas priorizavam. Uma outra passagem que também vale a pena ser considerada nesse terceiro ano de ministério de Jesus está onde o Senhor Jesus ele prediz uma vez mais a morte dele, que está declarado no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 32 a 34, e também é relatado por Lucas, no capítulo 18, versículo 31 a 34. Mas nós faremos agora uma breve leitura da passagem no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 17 a 19, que diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Maravilhoso ver e ouvir e saber que, mesmo ele sabendo tudo aquilo que estava por vir, mesmo ele sabendo tudo aquilo que o esperava, por amor a nós, ele realizou todas as coisas etapa a etapa, conforme era necessário que se cumprisse. Uma passagem também digna de ser comentada, está no livro de Mateus, foi relatado também por Mateus, Marcos e Lucas, que foi a cura do cego Bartimeu pelo Senhor Jesus. Está relatado por Mateus no seu capítulo 20, versículos 29 a 34, e também por Marcos no capítulo 10, versículo 46 a 52, e também por Lucas no capítulo 18, versículo 35 a 43. Existe uma passagem também onde Jesus fala com Zaqueu, no livro de Lucas, no capítulo 19, versículos 1 a 10, e também uma vez mais, onde Jesus visita Maria e Marta, uma vez mais, né? Outra vez, no livro de João, no capítulo 11, versículo 55, e também no capítulo 12, no versículo 1. Esse terceiro ano de ministério de Jesus foi mais intenso que os outros, né? Ele já era conhecido, todas as coisas que ele realizava e falava já tinham se tornado conhecidas. Mas a gente pode observar que foi produtivo não só na terra, foi uma produção, foi produtividade espiritual, consolidando nas mentes e nos corações a consistência da verdade, a consistência da palavra da verdade. E essa consolidação nessas mentes e corações se perpetua nas histórias e nesses testemunhos, nessas transformações. E esse poder que a verdade teve no passado, tem ontem, e a certeza de que ela vai ter amanhã.
porque nela se ampara o poder da verdade e a glória do Senhor para todos os que nele creem. Na próxima semana, que é a última semana, né, do ano de 2022, eu vou falar sobre a última semana de Jesus. E eu agradeço a tua companhia até aqui, te convido a assistir esse último vídeo de 2022 na próxima quinta-feira. Se assim o Senhor permitir, a gente vai ter esse vídeo na próxima quinta-feira como o nosso vídeo de encerramento do ano e desse tema maravilhoso aqui no Quinta com a Palavra. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia. Deus abençoe.